Maria Helena, ela diz o seguinte, ela me ligou e me perguntando se eu sabia que os 3 prefeitos eleitos das cidades vizinhas possuem raízes em Morro do Ferro. Olha. Então ela me diz o seguinte, o de São Tiago, Alexandre, é bisneto da dona Zulmira. O prefeito de Passatempo, Juscelino Rocha, é neto do Vicente Rocha. E o doutor Eric é parente do senhor Vicente Américo. Então, resumindo, nós temos 3 prefeitos para cuidar de Morro do Ferro. Responsabilidade aí, ó. Que legal, ótimo. ó. Muito bom. Então é isso aí, com muita honra, doutor Eric, aqui recebo vocês aqui no nosso estúdio, né? Confirmou rapidinho, bem como diz, não descansou da campanha e já está conosco aqui, marcando presença em Morro do Ferro para este bate-papo, né? Eu sou que obteve aí 12.779 votos, né? Uma votação muito boa, expressiva e que irá assumir o nosso município durante 4 anos, né? De 2025 a 2028. Bom, vamos iniciando perguntando, né, como e quando iniciará a transição do mandato. Bom dia, Ideuano. Bom dia, população de Morro do Ferro. É uma satisfação estar aqui muito grande. A gente já de imediato, com uma mensagem aí de um ouvinte, a Maria Helena lá do Calafate, a gente já percebe de imediato como que Morro do Ferro é bom, aqui é bom, né? O pessoal sabe das raízes, tem apreço por isso. É algo que eu percebo já de muito aqui de Morro do Ferro, sabe? E é o que eu sempre falo, assim, Morro do Ferro tem muita sua particularidade e a gente tem que respeitar muito isso. E eu fico muito agradecido também pela votação que nós tivemos aqui. Você falou da votação geral, mas nós vencemos em Morro do Ferro. E isso foi uma alegria muito grande, porque afinal de contas, os outros candidatos eram muito fortes, né? Tinha candidato daqui. E mesmo assim, vocês tiveram a consideração e a confiança conosco de nós conseguirmos vencer aqui também. Então, eu estou muito feliz com a população de Morro do Ferro e eu quero muito atender a expectativa de todos. Quanto à transição, Ideano, a nossa lei orgânica prevê o prazo de 30 dias para a entrega dos relatórios, que são informações que a atual prefeita tem que passar para nós. Eu nomeei uma comissão para me representar lá junto ao executivo e receber essas informações sobre o estado de cada secretaria. São uma série de relatórios que a gente toma conhecimento da parte financeira, da parte de pessoal, da parte de contratos, e com isso a gente já começa a planejar o ano para não ter interrupções. Né? A administração pública não pode parar. Existe na Constituição o princípio da continuidade dos serviços públicos. E a gente quer garantir isso. De costume, são 2 meses aí de transição. Então, tem até o dia 6 para apresentar esses relatórios e depois tem 2 meses para ir fazendo as adaptações para a entrada do novo governo. Legal. O senhor obteve em Morro do Ferro 528 votos, né? Então, é isso aí. O segundo colocado, que foi o Nautim, com 462 votos. Né? Então, beleza. Vamos seguindo em frente aqui com as nossas perguntas. Mas antes, dos 3 vereadores eleitos em Morro do Ferro, um deles, né, compõe a sua chapa, que é o Clodoaldo, né, que estava trabalhando para o senhor. Sim. Os outros 2, né, o Rafael e a Sandrinha, que é a primeira mulher do distrito de Morro do Ferro a assumir o cargo de vereador, né, a partir do ano que vem, estava na chapa do Naldo. O segundo colocado, mas creio que todo projeto positivo para o distrito, eles votarão a favor. A pergunta que eu faço para o senhor já tem um panorama de quantos vereadores estarão, né, serão aliados do mandato do senhor? Porque isso é inevitável, né? Infelizmente, tem um lado, né, tem oposição e situação. Muita gente fala que não deveria existir, a gente acha que não, mas infelizmente existe. Isso. Como será o legislativo? A política
é essa mesmo, e realmente não se deve ter unanimidade nunca, né? Na política a gente repete-se muito a frase que toda unanimidade é burra. Então a gente precisa mesmo de oposição, a gente precisa de ter crítica, precisa de ter controle. Então esse não é muito o problema. Eu interpreto a questão dos vereadores e a questão da formação da base de situação e oposição muito pelo perfil dos candidatos e não tanto pelo partido dessa vez. De verdade. Se você analisar o perfil dos candidatos eleitos, os novos, eles não são políticos, historicamente políticos. Eles são pessoas que, embora tenham acompanhado de alguma maneira a política, eles não têm esse viés, pelo menos até o momento. São pessoas muito boas. Então eu acredito, como você já até adiantou mesmo, que eles vão estar mais preocupados com as matérias do que propriamente com o jogo político. Eu chamo atenção para Morro do Ferro mesmo. Morro do Ferro, eu falei esses dias em outra rádio, falei em comentários, que é a hora e a vez de Morro do Ferro. Porque foram 3 vereadores e a minha proposta também era de muita valorização daqui do distrito. Eu tive muito respeito com o distrito, falei o que eu pensava, principalmente sobre a parte financeira, de não ficar só com promessa de boca para fora, mas a coisa mais importante que era ceder o dinheiro daqui mesmo para o próprio distrito. E vem 3 vereadores sendo eleitos aqui, todos com perfil muito bom. Claro que nenhum deles, só o Clodoaldo, que não era do nosso lado partidariamente, vamos dizer assim, mas eu chamo a atenção de que, de forma geral, o PSD, ao final, não estava tão vinculado mais à campanha do Naldo, e o PSB, já de início, não esteve tão comprometido assim com a campanha do Naldo. A gente percebeu isso, ficou muito claro durante a campanha. Então, o jogo político não vai ser tão difícil assim, sabe? A responsabilidade dos vereadores e o perfil deles mostra que a gente vai ter uma oposição responsável. Embora a principal liderança tenha sinalizado algo diferente, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que vai prevalecer o bom senso e um sinal vai ser com a eleição da presidência da Câmara. Veremos aí em breve como que vai desenrolar isso. E a gente pede, claro, cooperação, né, de todos os vereadores, né, para que o município continue caminhando, né, de forma positiva, né, que bons projetos venham para Oliveira e para Morro do Ferro. Para me auxiliar aqui em algumas perguntas que irei fazer para o senhor começou a campanha, fez a campanha com a mudança que você precisa começar aqui. Tenho aqui em mãos o folder e tenho também o jornal O Ocasional, que saiu com as principais propostas, né, do mandato do senhor. Quem que ajudou a elaborar essas propostas? O senhor ou teve ajuda de terceiros? Teve ajuda, com certeza, né? Principalmente na área da saúde. A gente precisa de pessoas técnicas, conhecedoras, né? Com profundidade do assunto. Então, ali especificamente foi o Dr. Wellington, que me ajudou muito, o Rinaldi, o vereador Gilmar Sebastião Cândido e outras questões pontuais também. A própria NEM Campos também ajudou. Então, da saúde teve esse suporte e nos outros setores sempre teve alguém também conhecedor, experiente, pessoas que nós estamos vinculados já há mais tempo, como o ex-prefeito de Salatiel, Alvin Lobato, mas muita coisa foi da minha parte mesmo, sabe? Eu tenho estudado já há muito tempo, eu fui candidato em 2020, fui procurador do município, então assim, eu tenho conhecimento dos problemas da cidade e por ter candidatado já 2 vezes antes, uma a prefeito e outra a vereador, eu tenho tido contato popular muito grande. E nada melhor do que ouvir a população mesmo, não é demagogia. Eu fico impressionado como as pessoas sabem de muitas das necessidades, até coletivas, da nossa cidade, sabe? E isso facilitou muito esse diálogo com a população. E muitas das iniciativas tomadas em Oliveira servirão, claro, para o distrito de Morro do Ferro, principalmente
ligados nas áreas da saúde e da educação, né, que são duas secretarias já, digamos, prontas, né? Sempre, claro, que haverá, né, alguma adequação, né, no mandato do senhor, e qualquer um outro prefeito que entrar sucessivamente sempre irá virar um crescimento, melhoramentos. O que o senhor pode destacar, então, nas duas secretarias, saúde e educação? Na saúde, principalmente despolitizar a saúde. A politização da saúde hoje causou distorções no atendimento, sabe? Incorreções lá em mal aplicação do dinheiro de uma maneira muito evidente. Para beneficiar um grupo ou outro, candidatos ou outro, passou a fazer favor para pessoas e não olhando tanto a necessidade e a prioridade que se tem dos atendimentos. Você veja que teve recentemente denúncias do vereador Cleito mostrando a contratação de uma quantidade grande de consultas, mas a efetivação junto aos PSFs, pouquíssimas consultas. Então nós vamos até verificar isso, o que aconteceu, qual a justificativa para isso não ter sido, as consultas não terem sido distribuídas, todas elas junto ao centro de especialidade, aos PSFs, e colocar a saúde de uma forma institucional, que as pessoas tenham atendimento sem precisar de pedir favor. Na política a gente chama isso de clientelismo. Foi montado um sistema de clientelismo na Secretaria de Saúde como uma forma de propaganda política mesmo, sabe? De angariar votos. Então isso prejudicou. Nós não somos profissionais de política para querer manter esse sistema a nosso favor, nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer o máximo para acabar com isso e adotar regras de governança para a população ser atendida sem precisar de ter favor. Porque hoje, se você vai lá e dá o grito, você é atendido rápido. Se você não tiver ninguém para te ajudar lá, muitas vezes a pessoa fica esperando meses para poder ter um atendimento, às vezes simples. Na educação, eu chamo muita atenção, você me perguntou das duas, da saúde, acho que uma das principais coisas é essa, então, a despolitização e terminar com o clientelismo. E na educação, chama muita atenção o cuidado com servidores e professores. Muito do que se fala de mudança lá não é propriamente na estrutura educacional, porque até houve uma mudança muito radical ano passado com a mudança da metodologia de ensino. Mas o tratamento com os professores e os servidores, inclusive os auxiliares de serviço geral, cantineiras, de forma geral, todos os servidores ficaram felizes. E está demonstrado hoje, Ildeano, que para você conseguir melhorar a educação do aluno, você tem que priorizar o professor e o servidor também. Você tem que dar condições para eles muito boas. Você veja os municípios que tiveram aumento do IDEB significativo. Municípios que têm o porte nosso e, na verdade, conseguiram o IDEB muito superior. O nosso IDEB não é ruim, é mediano. Mas em vista das cidades do entorno, dos municípios da região nossa, nós estamos abaixo da maioria, da grande maioria. Então, e está também provado, muitas pessoas tentam levar para a questão da nova abordagem. Eu não sei se vocês são informados disso, mas desde outubro do ano passado foi adotada uma metodologia que se chama Reggio Emília, vinda da Itália, a ideia, uma metodologia muito boa, mas que foi implantada de uma maneira assodada, ali, muito rápida, de uma maneira que não se mediu a infraestrutura que se precisava. Mas conduzem muitas vezes o foco para isso. E a realidade é que a gente pode aplicar essa ou outra metodologia, mas se você não valorizar o professor, não valorizar os servidores e colocar todos eles com foco no aluno para conseguir a melhoria do ensino, não adianta mudar metodologia de ensino, não adianta fazer alterações pedagógicas. Isso não sou eu só que estou falando, eu estudei, procurei saber e percebi que o caminho para a nossa educação, o caminho para o aumento do IDEB, que é um quantitativo objetivo para a gente saber da melhoria do nosso ensino, é valorizar o professor, é valorizar também os servidores. Beleza.
Tem uma proposta aqui no folder também, que para mim é uma novidade, e novidade para todos os oliveirenses. Eu até imagino. A gente nunca ouviu essa proposta. Orçamento participativo. Uhum. E aí, doutor? O orçamento participativo, eu já, assim, isso é uma coisa antiga, não é uma coisa nova. Mas, como eu te disse, quando a gente anda na cidade pedindo votos e tudo, as pessoas já falam com a gente muita coisa que, se não fosse por meio delas ali, você não teria conhecimento daquelas necessidades. E aí, eu pensei, essa forma aí do orçamento participativo, de formalizar isso. Em vez de eu captar de maneira informal o que a população precisa em determinada região, em determinado bairro, nós vamos documentar isso de uma maneira sistemática, fazendo uma reunião oficial nos bairros, nas regiões, para colher as informações necessárias, o que a população está precisando. Porque o que acontece, via de regra, Ideano, é que a população, um eleitor, um cidadão, chega para o prefeito, para o vereador e fala: ô Ideano, arruma lá para mim, faz lá para mim tal coisa aqui em Morro do Ferro, estou precisando do ponto de ônibus aqui, está tão ruim para a gente. Você arruma. Aí o candidato a prefeito, ou então até já prefeito, arrumo, faz para você, pode deixar. Mas ele volta para o gabinete, aparece outro problema e mais outro, e esquece daquilo e não sistematiza os pedidos da população. Com o orçamento participativo, grosso modo, para as pessoas entenderem, a gente vai ao local de uma maneira oficial, colhe essas informações, documenta isso numa ata, verifica no orçamento o que vai poder ser atendido, já separando aquele recurso para ter garantia que aquela obra ou serviço vai ser feito. Vai junto com a proposta de lei orçamentária para a Câmara votar, com a votação vira lei e o recurso vai ser garantido e não fica mais só na promessa e no tapinha nas costas. Nós vamos poder organizar para atender a população nas suas necessidades. É uma vantagem até para nós mesmos, se você quer saber. A gente sente muito a falta deste contato população com prefeito e vereadores, né? A ausência de reuniões, e o que leva algumas obras a serem feitas de maneira que a população não se sinta satisfeita. Entendeu? Na época do Dr. Paulo Rezende, Emílio Haddad, sempre tinha reunião aqui, a gente sabia o que eles iriam fazer e a gente podia opinar. Hoje as obras vêm prontas. E aí, o que acontece? Acontece que a gente claramente percebe que alguma coisa deu errada. Como, por exemplo, a reforma do nosso salão comunitário, que não tem rampa de acesso. Nós temos um posto de saúde que a prefeita Cristine disse no aniversário do distrito do ano passado que o Estado ainda não tinha entregado o posto de saúde para o município, por isso que não poderia haver a intervenção. Então, assim, uma obra nova, de péssima qualidade. Talvez isso também venha por causa das licitações, mas também por falta de fiscalização. E aí quem paga o pato é a população. O prefeito, às vezes, é apedrejado sem ter culpa, ou se tem, a gente não sabe o que de fato aconteceu. Acontece isso mesmo, mas para Morro do Ferro, eu penso até num grau a mais. O que é? Nós vamos falar muito disso ainda. Aqui é muito particular. Eu acho que nós temos que intervir com decisões o mínimo possível, de falar o que é que tem que ser feito ou deixar de ser feito. Eu acho que tem que partir daqui mesmo, sabe? Mais ainda que qualquer outra região de Oliveira. Eu tenho certeza disso. E eu não vou impor essa ou aquela medida. Eu posso sugerir muita coisa, igual eu falei em outra rádio, eu não sei se você assistiu, eu vi na DC2. Mas sobre a questão do setor... Não, foi na entrevista do sindicato. Não. Eu dei como exemplo o setor biscoiteiro aqui.
de Morro do Ferro, de nós fazermos um programa de melhoria da produção aqui. Como se diz hoje em dia na moda, gourmetização da indústria do biscoito aqui. Para poder exportar mais aqui. Exportar não no sentido internacional, mas vender mais. Tornar a produção aqui mais atrativa. Sabe? Você veja aí, outro dia eu estava comprando biscoito no supermercado, tinha uns biscoitos que são tidos assim como chiques, umas latas bonitas, bem organizadas, mas quando você abre, basicamente é o biscoito daqui. A embalagem que é bonita. Você vê, a embalagem mudou tudo A e fala casca. que é suíço, fala que é não sei o quê. Por que que nós não usamos as técnicas de marketing? Então nós podemos pegar junto ao Sebrae e trazer uma consultoria forte, investindo mesmo, indo para fora do país se precisar, para pegar expertise. Aqui, o maior empresário daqui do distrito fez isso com a empresa dele. Ele foi buscar expertise na Itália. E olha que bacana que a empresa hoje, que exemplo que é para o Brasil e para a América Latina toda aqui. Talvez seja um dos maiores laticínios, não é verdade? Então, talvez a gente consiga isso em outros setores. Aqui já existe o biscoiteiro, mas a gente criar mais vocações, né, como essas. Certo. O senhor colocou aqui também o programa Fila Zero, da saúde. Como é que seria esse programa? Ideano, o nome foi muito criticado por alguns, porque você depende muito do referencial mesmo, né? Você falar assim, fila zero. Então eu chego lá, vou ser atendido com 1 minuto, sabe? Tem esse problema. Mas a ideia é o seguinte, principal, não é fazer demagogia. É porque existe... Mas não é a fila gigantesca que existe também. Isso. O que existe hoje é uma demanda reprimida muito grande, pessoas esperando muito tempo. E eu respondi também no Alta Rádio recente, esses dias, que na prática, nos últimos 2 meses de eleição, eles fizeram quase um fila zero. Mas foi só nos 2 meses antes da eleição. Então agora é dar continuidade. É dar continuidade, é investir, é ter médico. Então. É fazer o horário do trabalhador, depois do horário comercial, porque a pessoa chega no PSF, fechou 5 horas, a maioria chega do trabalho depois desse horário. Isso foi uma das coisas que a população já nos fala. É uma das coisas aí do orçamento participativo e das ideias, que foi a própria população que levantou essa questão conosco. E se você dá o devido investimento na atenção básica, Ildeano, você reduz o atendimento do PAN com toda certeza. Você melhora a saúde da população com toda certeza. Se o agente de saúde for participativo e verificar que aconteceu o problema em determinada família e toma providência, você pode ter certeza que você tem menos problema com esse paciente depois. Então, o investimento na atenção básica não é desperdício. Você, com essa questão da fila zero, é colocar pessoas, médicos e especialistas, para permitir que essa espera não aconteça mais. Você veja a questão da mamografia. A mamografia, um mamógrafo estragou, o outro depois ficou sobrecarregado, estragou também, e pelo visto, eu soube, eu ainda quero certificar disso, que ficou vendo quem que tinha que consertar, se era o município, o hospital e qual que é a proporção que seria, em vez da gente já ter isso programado, sabe, garantir, porque a mamografia, você pensa a gravidade que é uma coisa dessa. Você esperar meses um exame desse que pode comprometer a vida de uma pessoa o quanto antes se começa a tratar uma doença mais séria. Existe possibilidade, me veio na cabeça agora, dos PSFs ficarem abertos nos feriados? Nós colocamos no horário fora do horário comercial durante a semana. Por quê? Porque isso já atenderia a demanda que seria necessária. Porque o atendimento de PSF, Ildeano, é uma medicina preventiva, é uma medicina mais do dia a dia, não é a urgência do PAN. E o que estava acontecendo agora é muitas pessoas
uma situação que podia ser tratada no PSF, estava indo no PAN. Então, eu, a princípio, acho que não seria necessário colocar num feriado, porque a lógica do atendimento do PSF é de ser prevenção. Você entende? Então, acho que já supriria a demanda durante a semana. Mas é possível a gente ver a demanda, sabe? Que é muito disso. Você coloca o atendimento na proporção do que precisa na demanda. Recentemente, por exemplo, no CAPS, houve contratações de muitas enfermeiras, mas parece, a princípio, pelo que eu soube, que foi um exagero causado também por questões políticas. Então, colocou muita gente, mas de uma maneira desnecessária e desproporcional, enquanto que outros locais têm poucos atendentes. Tô. E a questão do... Eu achei muito interessante aqui também, que o senhor falou, prefeito, da moeda local. Também novidade, né, proposta, ninguém nunca propôs isso para o nosso município. Eu sei que existe em alguns lugares. Isso. Eu até achei que quando você falou de novidade, a pergunta anterior, quando você falou do orçamento participativo, que seria dela, porque foi uma coisa que causou mais impacto. Foi usado de forma política também, pessoas ficando com medo, falando que a gente ia pegar dinheiro, o que ia acabar com o real aqui. Houve um certo drama a respeito disso, e é uma coisa muito simples e muito boa. Por quê? Foi uma criação do Sebrae, numa cidade aqui de Minas Gerais, onde se percebeu o seguinte, que se criássemos um título, porque isso não passa de um título, lastreado em real mesmo. O que é lastreado? É ter o depósito em garantia num banco que a pessoa que tiver a moeda local vai poder trocar a todo momento por real. Então, hora nenhuma, vai estar desrespeitando o curso forçado do real no país. Teve gente que falou assim, que não pode porque é município, será que ele não sabe que só a União que emite moeda? É conhecimento, óbvio, né? Que é óbvio que eu sei, gente. É óbvio que eu sei, mas as pessoas, talvez já por não estar simpáticos a nós, faziam um julgamento muito superficial. E essa moeda não é obrigatória. Ela é uma alternativa, Ideano, para os comerciantes adotarem ela preferencialmente dando desconto e estimular as pessoas, em razão do desconto, usá-la mais. O que ocorre na prática é que o dinheiro que foi posto com essa moeda fica retido no comércio local. Então, por exemplo, na cidade que foi aplicado isso, de forma concreta, eles emitiram 300 mil ubérrimas, que chama a moeda de lá. E foi garantido um depósito de 300 mil reais, cada um. Um por um. Um por um. Então, a prefeitura, na prática, pegou assim, olha, essa moeda só vale aqui em Oliveira, óbvio. Então, são 300 mil reais que eu coloquei em Oliveira, vamos supor em Oliveira, que não saiu, vai circular só no comércio local, significa um aumento de 300 mil reais. Isso foi feito nessa cidade, nessa outra cidade. Nós podemos dimensionar de acordo com a necessidade de Oliveira, para dar um incremento no nosso comércio local. É uma das políticas de incentivo econômico para o município. Outra delas seria a criação do cartão corporativo do município. Por quê? Da prefeitura. A prefeitura hoje é o maior empregador da cidade. Então, se nós dermos um cartão que os servidores pudessem usar no comércio local, seriam todos os servidores, uma quantidade muito grande, comprando no comércio local com cartão. Você entende? Somada a moeda. Então você pensa o tanto de injeção de dinheiro que teria no comércio. Vale alimentos, mas só pode comprar no supermercado da cidade. Da cidade, por exemplo. Tem um de alimento, mas ele é amplo. Ele seria para compras amplas. É um cartão mesmo, um cartão de crédito. Mas que aí desconta no contra-cheque da pessoa. Essa questão da moeda local me fez lembrar, há 10 anos atrás, quando eu fui passear numa cidadezinha que se chama Chapada Gaúcha, no norte de Minas. Quando então cheguei lá e o pessoal conversando e me contou que lá tinha uma moeda deles.
Eu esqueci o nome, mas fiz questão de comprar uma e trazer para mim. Olha Entendeu? só, tá vendo? Chapada Gaúcha. Do Depois de próprio Januária. município, né? No próprio município. Bom, o papo está muito bom, estou gostando da nossa conversa. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos centralizar as coisas em Morro do Ferro, tá? Mas vamos falar um pouquinho agora da questão do meio ambiente, plantio de árvores. Uma proposta que... Isso, Ideano. O que a gente percebe? Os índices internacionais de arborização nas cidades vão de 1 a 3 árvores por habitante. É o recomendável. 1 a 3 árvores. Então, hoje, Oliveira tem 39.200 e poucos habitantes. Fiz essa conta. Então, se a gente fosse plantar, seguir esses índices, no máximo seria 3 árvores por habitante, 120 mil árvores e no mínimo 40 mil. Nós temos que fazer o estudo disso e não é difícil, porque, por exemplo, a CEMIG já tem um programa para auxiliar. O IEF para todo, também, provavelmente. IEF, diversos setores podem auxiliar. A arborização, a gente atuaria em conjunto, como tem sido o pensamento de todo o nosso plano de governo, de sempre usar uma atividade, um serviço para mais coisas. Então, no momento que nós estivermos asfaltando as ruas, que nós vamos ter a usina de asfalto própria, que é outro programa nosso, você vai estar lá asfaltando a rua. Nós já vamos deixar as covas, como o que a gente viu de tecnicamente seria o asfalto frio, já dava para plantar as árvores de imediato, no momento que fosse asfaltar, e colocar as placas de rua, que está muito deficitário em Oliveira. As placas de identificação das ruas. Certo. Então, você chegava numa rua, você já ia resolver o asfalto, a identificação delas e a arborização. No mesmo momento. Você entende? Para poder economizar com isso, sabe? Mas a arborização, então, se a gente for pegar aí que já tem uma quantidade boa de árvores plantadas, nós vamos ter que fazer o levantamento, porque, infelizmente, eu fui na Secretaria de Meio Ambiente, não existem os dados, não foram feitos os dados nem do que plantou durante essa gestão. Nós não sabemos o plantio que ocorreu. Então, nós vamos fazer um inventário para ver quantas tem e a gente tentar atender o máximo aí dentro desses índices internacionais de arborização da cidade, porque é uma coisa que a gente sabe que melhora o clima na cidade, fica mais ameno, né? Melhora a drenagem pluvial de chuvas. É muito benefício que se tem com isso, né? É uma tendência, a cidade fica mais agradável, né? Melhora para toda a população, com certeza. E quando o senhor fala aí de Secretaria do Meio Ambiente, com todo o respeito que eu tenho pelo pessoal, sempre fui muito bem tratado lá pela gestora lá, que é a Flávia Reis, mas é a menor secretaria que temos no município. Então, se o senhor pegar a Secretaria de Educação, Saúde, o senhor vai pegar a coisa em andamento. A Secretaria do Meio Ambiente é quase que começar do zero devido à grande demanda do município nessa área. Como, por exemplo, o senhor citou na questão do projeto de arborização, as queimadas, que eu acho que o município não pode ficar de braços cruzados, olhando Oliveira pegar fogo. É difícil? É. Mas é porque vai começar do zero. Porque se tivesse alguma coisa em andamento em relação à arborização, em relação às queimadas, em relação à contenção das ossorocas, o senhor estaria dando andamento. Então, eu acho que se já existisse uma política disso, né? Nós vamos ter que criar as políticas. Só vai começar quase que do zero. Precisa, no meu entendimento, de ampliar muito essa secretaria, equipar, colocar funcionários equipados para brigada de incêndio, fazer plantio, saber fazer o plantio de uma árvore, que não é fincar uma árvore no chão, saber podar uma árvore de forma correta, conhecer as espécies. Então, prefeito, já estou te chamando de prefeito.
O que eu estou falando aqui não é uma cobrança, Uhum. mas estou pronto, sou um cidadão, mas estou pronto a estar caminhando juntos para que daqui 4 anos só possa falar, conseguir melhorar a Secretaria do Meio Ambiente, aquela árvore está ali dando sombra, graças a este trabalho que fizemos. É interessante, Adriano, mas existem algumas diretrizes que eu penso muito no meio ambiente, que é o seguinte: sempre tentar ser mais positivo do que repressor, sabe? Sempre mais incentivador do que repressor. A tônica não ser de repressão para algum problema que aconteceu, mas sim de, por exemplo, prevenção antes e recuperação do que foi degradado depois. Vou te dar um exemplo bem concreto. E sempre também atentando para o que eu falei mais cedo. Sempre fazer algo não pensando só naquele ato, mas para servir para mais 2 ou 3 coisas. Ambientalmente, uma das maiores preocupações que se tem é sobre água. Mas também, socialmente e economicamente, é uma das coisas principais a preocupação com água. Aqui foi Guarani, está baixando, só viu? Não vi. Baixou 120 metros. Então, você pensa uma coisa dessa, né? O maior reservatório que existe hoje, talvez no mundo, está baixando tanto. E existem programas da Agência Nacional de Águas, da Secretaria Estadual, por exemplo, os produtores de água, que a gente incentiva o produtor rural e aqueles que são proprietários das cabeceiras. Extrema referência, né? A extrema referência, sabe disso, aí você está informado. Então, assim, você fazer um programa desse, você não está só exigindo do proprietário, unilateralmente, falando que ele tem que fazer e pronto, e acabou, mas você está dando incentivos para ele. Eu acho isso muito mais responsável do que a gente só exigir, sabe? Eu penso muito nessa linha da gente ter um certo equilíbrio com a questão ambiental e econômica. Isso é necessário também, sabe? Mas você falou, por exemplo, de queimadas. A prevenção delas, na época que elas acontecem, vai ser mais importante do que a punição. Sim. Então, assim, a gente já sabe que determinado território tem queimadas. Então, vamos tomar medida, vamos fazer programas de conscientização para a população para evitar essas queimadas. Fazer aceiros. Vaziaceiros, né? Existem as Equipar. técnicas próprias, né, para a gente cuidar disso. Então, assim, dá certo, a gente agindo com cuidado, com equilíbrio, respeitando os proprietários, mas pensando também no meio ambiente, vai ser uma tônica nossa, assim, de ter cuidado com todo mundo. Bom, e a questão do lixo, um problema também, outro problema sério, né, que está vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. A gente sabe que a Ascol passa por muitas dificuldades a sustentar, provavelmente, e a coleta do lixo não é feita 100% em Oliveira, né, a coleta reciclável. Existe a questão do lixo comum, que é mais grave, né? Assim, a gente gasta para poder mandar o lixo para fora hoje. Então, você veja, você não tendo os recursos para poder enviar esse lixo, você simplesmente não recolhe. Então, teve momentos que a prefeitura deixou a desejar mesmo na coleta do lixo comum. A ideia é a gente ter, sim, um aterro, cuidar desse lixo, ter uma política para poder ter o reaproveitamento com compostagem ou reduzir também a produção de lixo na cidade com políticas educativas, mas também ter o aterro para a gente não mais ter que pagar para outra cidade resolver o problema nosso. Seria mais interessante até a gente ter tanta condição disso, de cuidar do lixo de uma maneira ambientalmente responsável, que a gente pudesse até importar e ganhar dinheiro com isso, e ter receitas com isso, sabe? Eu penso até nesse sentido, até nas outras propostas da usina de asfalto, da britadeira, quando não tiver meios não precisa mais ficar ocioso, presta serviço para outra cidade ganhando dinheiro com isso, sabe? E o lixo é também essa tendência. Existe o lixo também, o resíduo da construção civil,
que faz parte do nosso programa aí, ter também a britadeira separador para reaproveitar o resíduo da construção. E a coleta seletiva, no meu modo de ver, tem que ganhar mais escala. As associações hoje estão em dificuldades porque não tem tanta escala. Eu acredito que tendo uma associação com mais giro, desenvolve mais do que duas, dividindo, Disputando disputando o o material, sabe? Eu acho que daqui, sei lá, 100 anos, 200 anos, vai haver mineração no lixão. Recolher material para reaproveitar, porque o lixão, né, hoje, eu acho que ele é muito rico. Tem muita matéria-prima nobre ali jogada fora que deveria ter sido reaproveitada. Existem mesmo estudos nesse sentido, você vê que os resíduos de informática, de computadores e tudo, existe uma mineração mesmo até para retirar metais caros, né? Mas é uma coisa que demanda muito investimento ainda, né? Então não tá muito incipiente e não sei se o município teria condição disso nesse momento. Mas a tendência é sim de reciclar, de reaproveitar, evitar a produção maior de lixo. Isso não tem dúvida. A gente tem que criar uma política pública, e até no sentido que você falou mais cedo aqui, é muito interessante. As políticas existirem já com consistência nos municípios, e isso esteja lá documentado, bem claro, para quando houver trocas de governo, a pessoa que entrar já poder ter aquele encaminhamento, fazer as alterações que ela achar necessário e tocar para frente, né? Mas formular pelo menos as políticas. Certo. A senhora tem alguma proposta a respeito da segurança? Porque o Estado está deixando a desejar. Olho vivo, o que pode ser feito, guarda municipal, o que pode ser feito para melhorar a segurança pública dos oliveirenses e mocoferrenses? Olha, a gente tem estudado muito, pensado mesmo com seriedade, e a gente tem visto em conversas com as polícias, tanto civil quanto militar, que o Estado não dá conta de sozinho lidar com toda a situação de segurança, né? Mas se o município der um suporte, der auxílio, em grande parte pode sim resolver e trazer mais segurança. Juntamente ainda com a questão de assistência social. Muitas vezes, o que tem levado a situações maiores de crime, de insegurança, tem sido, na verdade, problemas assim de ordem econômica da população. Então, se a gente, na assistência social, atua, permitindo que uma pessoa que está em uma situação vulnerável tenha condições de recuperar, nós vamos estar ajudando, sim, na segurança. Iluminação pública ajuda na segurança. Monitoramento ajuda muito, inclusive nas regiões rurais. Eu fui recentemente em Cabo Verde, lá no sul de Minas. Eu assisti o vídeo. Você assistiu? Assisti. Ele fez um monitoramento rural e deu muito certo. Além do monitoramento urbano. E é preciso que tenha um acompanhamento e um monitoramento efetivo. Porque eu soube também que recentemente não está tendo condições de utilizar da forma adequada aqui o monitoramento que existe. Mas, se nós ampliarmos, colocarmos um monitoramento em pontos estratégicos da zona rural, vai também melhorar muito essa questão dos roubos em fazendas aqui. Tem aumentado muito, é muito preocupante isso, mas se a gente coloca um monitoramento, como nessas cidades que nós fomos, nós percebemos que o número de assaltos na zona rural reduziu muito. E nós temos aqui também, né, aliado à segurança, a questão do trânsito, né? Aqui também tem alguns problemas, correria de carros, de motos. A gente sabe, lá em Oliveira, aquela encruzilhada lá, perto da FEOL, né? Ali tem hora que a gente assiste uns vídeos ali, eu brinquei, tá parecendo na Índia. É mesmo, tem pontos críticos. Na cidade tem muitos pontos críticos, nos horários de tráfego intenso, a gente percebe que está muito ruim. O que falta, em grande parte nisso, no meu modo de ver, é técnica, sabe? É ter um engenheiro de tráfego bom,
sabe? Que programe de uma forma assim consistente o encaminhamento dos veículos da cidade, né? As mão contra mão. Já ouvi sugestões que eu achei interessante de colocar a mão inglesa em alguns pontos para poder evitar esse tipo de congestionamento. Há muitas técnicas para poder resolver isso. E alguns setores precisam de obras mesmo. Precisam de obras até um pouco maiores, que implicam mais movimentação. Mas a gente quer fazer a melhoria geral no trânsito e muito também educativo, porque você falou aí de correria, de desrespeito às regras, precisa de uma política educativa. Eu acredito que com o Olitrans instituído da forma que está, com a municipalização, os fiscais, a gente possa sim desenvolver muita política educativa para melhorar o trânsito, resolver esses gargalos que existem dentro da cidade e, de forma geral, assim, ficar melhor o tráfego nosso. As escolhas dos secretários que o senhor irá fazer para os devidos cargos será de forma política ou mais técnica? Só terminar a questão, eu lembrei agora num ponto importante de trânsito, uma das principais propostas nossa é a alça viária, fechando o anel rodoviário nosso, para tirar o trânsito de caminhões pesados. Então, eles teriam uma ligação ali da saída de São Francisco com a saída para Divinópolis, e isso permitiria tirar muitos caminhões que não entrariam na cidade e poderiam contornar. Atalho, sabe? né? Um atalho ali. Né? E aí teria uma melhoria muito significativa no trânsito da Benjamin Guimarães, né, fazendo mais lógica até do que outras obras que supostamente melhorariam isso. E esse é só mais um de trânsito que eu queria mencionar. Sobre nomeação de secretariado, a gente tem que atender assim, o que a pessoa tem que conhecer, sem dúvida tem que conhecer, tem que ter experiência em cada setor. É muito sério, então tem que ter um bom relacionamento com os servidores. Mas nós temos uma deficiência, Adriano, que a população normalmente não entende, os políticos têm receio de mexer, que é a questão da remuneração. Hoje o salário do secretário é muito baixo para o nível que se exige da atividade, sabe? Isso está uma evidência. Se não mudar isso com o tempo aí, a gente não parte do executivo a mudança disso, mas na lei nossa prevê que o aumento do salário do secretário se dá um mês antes da eleição. Então, se eles votam para colocar no preço de mercado, né, os nossos salários de servidores e de secretários é o menor da região toda, para você ter uma ideia. Então, é difícil achar pessoas técnicas, completamente técnicas, que aceitem um encargo tão pesado com o salário que tem hoje, sabe? E é pesado. E é pesado, muita exigência é muito grande, a responsabilidade é grande. Às vezes pouca assim, ferramenta no momento, no começo. Né? A estrutura é pequena, a estrutura assim, não tem aquela condição tranquila, não. Tem que tirar água de pedra, né? Não é fácil. Então, isso é um gargalo. Então, assim, a gente tem que achar um equilíbrio, sabe? A gente procura pessoas técnicas que tenham conhecimento, que estejam dispostas a ganhar o valor que hoje é pago, né? Mas tem um lado também, Adriano, muito se fala assim, ser só técnico, mas o técnico às vezes é de uma frieza que começa a ter falta de sensibilidade, sabe? É preciso de ter pessoas também que tenham sensibilidade sobre a população. Porque senão a gente põe, no jargão a gente fala cuspidor de regra, e trava muito as coisas, sabe? Se não tiver uma flexibilidade política também, a coisa dificulta. Os dois lados. Os dois lados. Você tem que ter um equilíbrio, balança, sim. Né? Senão a gente não precisava de política, sabe? Eu vou te dar um exemplo de um órgão que supostamente é estritamente técnico e quais são as consequências que levou. O DENIT. O DENIT é um órgão que, se você for ver o prejuízo que ele já deu para Oliveira, é uma coisa impressionante.
ele dificulta e não permite os projetos dos bairros que passam pela linha férrea. O acesso é muito antigo, os acessos desses bairros, e o DENIT não aprova os projetos que são feitos, dificulta. Nós perdemos em Oliveira um projeto ótimo, que foi o Cefet, lá no Parque Florestal, um campus universitário, que não pôde ser aproveitado por questão de rodovia, que o DENIT não aprovou e simplesmente não aprova e não dá alternativa para poder permitir. Que é sabe? Interessante, né? Que era interessante, vamos fazer. Eu soube de uma empresa de madeiras que estava para construir lá do lado dos bombeiros, não pôde ampliar a estrutura dela por causa do DENIT, da rodovia. Há mais tempo, houve o assunto de que o pessoal da AVEP teria feito lá na rodovia, perto da rodovia, a oficina deles, a AVEP, que seria um local até mais adequado, teria movimentado mais a empresa. E o que aconteceu com a AVEP depois? Fechou. Talvez se tivesse permitido o DENIT lá embaixo, a AVEP estava lá até hoje. Essa indústria de madeira já estaria operando lá do lado do Corpo de Bombeiros. Os acessos aos bairros das Graças, Oscar Faria Lobato, Segredo, já estaria melhor. A ponte do Mandembo, que o DENIT simplesmente não resolve, não aprova e também dificulta, já estaria resolvida. E na visão do pessoal do DENIT é técnico. Técnico, a gente não pode se opor porque é técnico. Então você está vendo que às vezes a frieza técnica conduz a resultados contraproducentes, sabe? A verdade é essa. A gente às vezes tem que ter uma coragem para superar essas restrições de ordem formal e fazer o melhor para a população mesmo, sabe? Vamos falar um pouco de turismo, né? Mas é porque enviaram aqui uma mensagem aqui, né? Que aqui no município, aliás, no município tem 22 cachoeiras, 5 mirantes, é uma região, né, de Campo das Vertentes muito conhecida como Picada de Goiás, trilhas. Muitas pessoas gostariam que houvesse algum turismo, né, na nossa região. Morro do Ferro também está próximo, né, de Tiradentes, Fernão Dias, tem o maior São João de Minas, que é a festa de junho, mas que fosse feito o incentivado um turismo não predatório, quando se fala até mesmo de trilha na área rural. É uma coisa a se pensar, né? Como que pode desenvolver um turismo ecológico, sem depredação, mas que traga também pessoas a virem passear, comprar, como o senhor disse, os biscoitos, né? No caso, em Morro do Ferro, ir lá no supermercado, compra uma água mineral e então está trazendo recurso para a nossa região. Isso. A nossa grande amiga e apoiadora, Nem Campos, ela tem uma vocação para isso aí, que é impressionante. Muito, lembrei dela. Muito atuante. Nessa causa. Levantou praticamente o circuito aí, Campo das Vertentes, já há muitos anos, lutando por conta própria, sem ter vínculos políticos. Assim, uma benemérita mesmo, sabe? E ela sempre prega isso. Como nós estamos agora torcendo mesmo para ela se recuperar logo, para ela voltar, e ela tem políticas pensadas do turismo aqui muito boas, muito responsáveis, e que a gente vai poder fazer coisa muito bacana para a cidade, com um rendimento maior para as pessoas que participarem, né? Valorização da cidade, valorização dos produtos daqui. Então, assim, eu tenho certeza que a NEM vai ter muita coisa bacana aí para apresentar logo, logo. Beleza, então agora vamos falar um pouco de Morro do Ferro. O senhor centralizou a campanha e creio que conquistou muitos votos aqui com a seguinte frase, mais ou menos assim: os impostos arrecadados no distrito irão ficar no distrito. Isso mesmo. Eu centralizei a campanha nisso. E é uma verdade. Eu falava assim, na verdade, no jargão mais simples: dinheiro de Morro do Ferro fica em Morro do Ferro. E naquele encontro que nós tivemos lá na Lira Batistana, eu disse para o senhor: é uma pré-emancipação? Uma palavra talvez isso, inadequada, mas não, mas é isso correta. Mesmo. Eu usava a expressão quase emancipação, sabe? E é isso mesmo. Alguns criticaram, mas no tom político, distorcendo o que a gente falou, dizendo assim:
Não tem jeito, ele está mentindo para vocês, não tem como emancipar. Gente, a emancipação, nós sabemos, não tem jeito agora, né? As exigências 10 mil habitantes são de pra quantitativos começar, né? que não tem, isso não tem jeito. Mas Morro do Ferro é muito específico, é muito exclusivo, a cultura daqui, o jeito do pessoal daqui. Então você desconsiderar isso é evidente para nós. Eu, quando estou lá em Oliveira, encontro com alguma pessoa, eu olho e vejo você, essa pessoa de Morro do Ferro. O jeito de falar, o jeito de comportar, sabe? É muito particular e muito bacana. Você começou aqui hoje com uma senhora mandando aí notícias das raízes daqui, né? Todo mundo aqui valoriza muito isso, muito legal. É outra particularidade. A questão da devoção aqui, São João Batista, a questão dos biscoitos, a questão da lira, é muita cultura local e jeito de viver que não dá para falar, por exemplo, que hoje nós temos povoados rurais, por exemplo, fazer uma comparação, é cheio de povoado rural. Os chacreamentos que foram sendo feitos, e são aglomerados mesmo, urbanos, porque muitos, a atividade deles nem é mais de produção rural, é mais para poder morar mesmo, lazer. O pessoal não produz, não tem produção agropecuária nesses chacreamentos. Mas eles não têm essa ligação, a história que aqui tem, a cultura que aqui tem. São pessoas de cidades diferentes. Diferentes, pessoas que não têm ligação. E que não tem nem essa falar assim, eu sou de tal lugar e ter orgulho disso, ou se valer disso. Não, Morro do Ferro é uma história muito antiga e muito profunda enraizada em vocês. Então, aqui, de fato, é uma cidade. Só que é uma cidade que operacionalmente está capenga, porque não tem jeito de ter arrecadação própria, não tem autonomia, né? É triste você pensar, por exemplo, que o Oliveira Prévio, que é uma autarquia, tem mais autonomia que Morro do Ferro, que é um distrito. Juridicamente, você acredita que tem? O Oliveira Prévio elege o seu superintendente. Morro do Ferro elege o seu superintendente? Não. Não elege. O Oliveira Prévio tem condição de decidir o investimento dele, tudo bem que é uma coisa muito séria lá mesmo, mas tem autonomia. Eles têm como prever a remuneração dos servidores deles lá. Nossa. É independente do município isso. Aqui, não, é tudo vinculado. Vocês não têm autonomia quase nenhuma. E isso acabou levando, historicamente, a uma situação de muitos, de uma maneira, desculpe falar, mas até mesquinha, de ficar pensando assim, não tem que desenvolver, né? Deixa assim. E evidente a questão do dinheiro. Arrecada-se aqui e o que retorna não é uma fração disso. Eu, por exemplo, a informação que eu tenho, desculpe se eu estiver incorreto, mas eu busquei saber disso, que um dos últimos recursos que veio do fundo da mineração, que é o dinheiro da mineração que a gente fala, foi gasto com calçamento rural em áreas que não tem pertinência nenhuma com o Morro do Ferro. E as estradas que estão sofrendo com caminhão e mineração é aqui. A poeira está descendo para as casas daqui. E pegou o dinheiro daqui e calçou roça lá para outros lados, que não tem nada a ver com o Morro do Ferro. Você pensa uma coisa dessa, é justo? Não é justo um negócio desse. Aí foi outra crítica que falaram assim, mas ele está mentindo para vocês porque não pode deixar o dinheiro aqui. Não pode? O prefeito administra. O prefeito é que escolhe as políticas públicas e direciona o dinheiro. O que não pode, o que ficou discutido numa ação já, é falar assim, tem que ser obrigado o prefeito a deixar o dinheiro lá. Aí a atual prefeita discutiu isso numa ação, porque o vereador Robson daqui, de Morro do Ferro, propôs um projeto de lei. Esse projeto de lei foi aprovado, falando que o dinheiro tinha que obrigatoriamente ser investido aqui. Aí a prefeita entrou com a ação direta no tribunal e ganhou a causa, falando, não pode obrigar.
Obrigar não pode, mas fazer por espontânea vontade você pode. E é o que eu vou fazer. Inclusive criando um meio jurídico, que é uma autarquia territorial que chama, que é uma autarquia para o desenvolvimento da região daqui, pois o Oliveira Prévio, que eu estava servindo de exemplo, é uma autarquia e tem mais autonomia que o distrito. O SAAI também tem mais autonomia que o distrito, se você for olhar juridicamente. Então, o que eu quero é criar uma autarquia, para ser localizada aqui, para falar uma autarquia territorial, que vai pegar ter esses recursos apurados aqui nessa região e ser a administradora aqui do distrito. Então, o diretor dessa autarquia seria o diretor do distrito mesmo, sabe? Podendo ter mais sensibilidade, ver o que a população precisa. Por isso que eu não precisei, eu falava para os outros, eu sei das demandas de Morro do Ferro, eu sei da questão do PSF, eu sei da questão da lida, do campo, da questão do ponto de ônibus, do transporte, a gente sabe, mas ninguém melhor que os próprios batistanos para saber mais coisas que eles precisam. Eu estou dando, o que eu quero dar é mais que isso, é a condição para vocês escolherem o que é mais importante para os batistanos, nas peculiaridades de vocês, para vocês terem autonomia. Se eu não precisar agir aqui, seria até melhor, porque eu estava vendo que estava correndo tudo bem. Eu só não quero deixar coisas erradas acontecerem. Dinheiro mal aplicado, corrupção, isso eu não deixo. Então, se a população daqui participar, o diretor ser sensível às necessidades do distrito, a condição que nós estamos dando não teve até hoje em Morro do Ferro. E nós temos, lembrando, 3 vereadores de Morro do Ferro. É a hora de Morro do Ferro ter uma melhoria significativa e, com isso, ter mais desenvolvimento para, no longo prazo, realmente ser emancipado. O senhor citou a questão de transportes. Eu vou até colocar aqui por uma questão de obrigação aos ouvintes, que colocou lá no grupo do WhatsApp, porque tem pessoas... Aqui, se você for olhar, não tem muito desempregado. Tem alguém que quer um emprego aí, mas às vezes trabalha no serviço, não é a qualificação dele, pede uma oportunidade de subir de carreira numa empresa de Oliveira. Tem pessoas de Oliveira que trabalham em Morro do Ferro ou que queria trabalhar aqui, mas não tem transporte no horário. Então, uma coisa que deveria ser estudada para que tenha transporte coletivo em horários que facilite as pessoas trabalharem em Morro do Ferro ou trabalharem em Oliveira. 2 coisas importantes aí, além do transporte. Você dizendo da questão de emprego. Você falando que emprego não falta emprego, que emprego no geral tem uma questão assim, da pessoa querer ir para Oliveira ou para outro lugar. Na verdade, Diana, quando a gente conversa com os comerciantes, empresários da cidade, é quase unanimidade deles falarem assim, olha, emprego tem, o que não está tendo é gente para trabalhar, fala assim. E isso é uma constante tão grande, né, que foi o que nos levou a fazer a proposta de ter o centro de treinamento, principalmente para jovens, para eles profissionalizarem com os cursos e poderem exercer bem a sua profissão. Isso resolveria grande parte, assim, alguma pequena diferença que seria falta de emprego. Mas a realidade, quando os trabalhadores queixam falando de falta de emprego, na verdade eles estão errando o foco. Eu percebo que todos estão trabalhando quando queixam disso. Eles estão queixando, na verdade, da renda. E isso também, a melhor qualificação deles, melhoraria a renda. E a gente fazendo o desenvolvimento, por exemplo, de Morro do Ferro, com todas essas políticas que eu falei para você aqui antes e outras, a gente melhoraria a renda das pessoas que estão trabalhando. O desejo maior é esse. Curso, qualificação. Qualificação, porque aí você aprimora a pessoa, o serviço dela vai valer mais, a cidade vai ser mais produtiva, porque isso também é uma constante economia aí. Você não cresce um país, um estado, uma cidade, se não aumentar a produtividade.
O que é a produtividade? É produzir mais em menos tempo. É o que você produz em certo tempo. Você tem que produzir mais, ser mais produtivo. E isso é treinando, capacitando as pessoas. Se você treina, capacita, a cidade, a economia local vai ser mais produtiva, vai gerar mais dinheiro, nós vamos crescer e muitos dos problemas vão ser resolvidos. Agora, do transporte. O transporte público na cidade é um problema mesmo autêntico, sério, porque a realidade é que tem muitas alternativas de transporte. E por ser uma cidade com a população que tem, o volume de movimento dos ônibus deixa a empresa que pegar deficitária. A licitação não é atrativa. Muito do que se valia da empresa anterior, que teve o contrato Eu rescindido, pude acompanhar. era por causa de fretamento da Cromber e de outras empresas. Quando a Cromber deixou de fretar da empresa local e passou a ter um fretamento próprio, já foi um problema para a empresa. E aí, você ficar só com a rua, nenhuma empresa aguenta. Então, resumindo, qual que é a consequência disso? Não vai ser atrativo fazer uma licitação pura, falando que a empresa tem que investir, cuidar, e o que tiver de rendimento é dela, porque isso não vai ser lucrativo, não vai ser vantajoso para a empresa, e aí também não é vantajoso para os usuários. É preciso fazer uma parceria público-privada, porque também o município arcar com todo o transporte público gratuito, por exemplo, mesmo se fosse pago, é muito oneroso para o município, sabe? É muito oneroso. Então eu acredito que pelo orçamento seria difícil conseguir o transporte exclusivo público, só pelo município. Ou alteração de horário, né? Poderia. Aí a organização estudar, do dia a né? dia. Aí é uma questão hoje que tem até tecnologia que permite a gente cruzar mais dados, ver os pontos, ver os horários que as pessoas estão precisando mais, para criar uma logística melhor. Isso tem como fazer de uma maneira muito eficiente. Mas o problema principal hoje é porque os contratos que foram feitos de transporte público com as empresas recentes, eles são temporários. As empresas que estão lá vai ser só até o final do ano. Ano que vem já tem que dar um jeito para ter o transporte agora público. só até final do ano? Foi só emergencial, porque aí, pessoal, rescindiu o contrato com a empresa anterior e só fez o contrato com as novas para poder cumprir o restante do mandato. Mas um tipo de contrato desse, para você ter uma ideia, uma concessão de transporte público é de 20 anos. Esse contrato já tinha que ter sido negociado há muito tempo atrás. 20 anos é demais, né? Mas o normal, porque a empresa faz cálculos para poder ter retorno, né? Senão também não compensa você pegar um investimento pesado demais, que é esse tipo de capital intensivo. Precisa de muito dinheiro investido. São ônibus, mecânica pesada direto. Então, se você tem um contrato de curto prazo, ele não recupera, sabe? O ideal, nesses casos aí, é uma parceria público-privada, sabe, Adriano? É o melhor a ser feito. Agora, operacionalmente depois, não é difícil porque você ter dados. Você coletar dados dos usuários, os momentos, os horários, e aí você vai ser preciso assim na questão do transporte. A questão, pessoal, não é tão fácil, tão simples de ser solucionada, porque a coleta de dados, às vezes, vai levantar um número X hoje, mas pode amanhã aumentar, né, porque vai surgir vagas em Oliveira ou Morro do Ferro, mas também como pode diminuir. É um número flutuante que é um pouco complicado levantar esses dados precisos. Se for flutuante demais, né, tem que atender. Mas eu digo assim, existem técnicas para isso, sabe? Então, se for uma parceria público-privada, o município tem que exigir essa adequação, a empresa fazer esse estudo e ser eficiente. Isso é voltado para a eficiência e não para deixar de atender uma parcela que usa esporadicamente, né, de forma flutuante, os ônibus. Mas o município tem que exigir, sim, a eficiência da empresa. Nesse contexto de um contrato de parceria público-privada, o município teria que exigir muito eficiência da empresa.
13 horas e 24 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Cidade, sem intervalo, Rádio Batistana. Rádio Cidade é um nome antigo, né, da emissora, tem hora que a gente dá uma vacilada aqui, doutor Edson. Ah, é? Leonardo Barros acompanhando, o Peter aqui filmando para a gente para o YouTube. E quando se fala em perda, só quer ver uma perda, tivemos a reforma da quadra de esportes, que coisa muito boa, a gente quando fala vai reformar, a gente bate palma. Só que na época, antes dessa reforma, nessa quadra, tinha, se não me engano, 5 chuveiros femininos, 5 masculinos e sanitários. Né? Porque, além de atender o pessoal que pratica esporte, esses chuveiros eram utilizados para o pessoal que venha, né, para os barraqueiros da festa de junho, para encontros de motociclistas. E na tal reforma, o que aconteceu? Colocaram apenas um chuveiro e um vaso sanitário masculino e um chuveiro e um vaso sanitário feminino. Quer dizer, perdemos muito e começou a dificultar o bom atendimento desse pessoal que vem para Morro do Ferro. Então, assim, eu acho que faltou, né, diálogo e sensibilidade para deixar aquilo que está pronto no lugar apenas melhorias. Quer dizer, perdemos com esta reforma, neste quesito que eu estou levantando. Isso. Eu escuto muito esse tipo de reclamação também com reforma de praças. Normalmente, quando você reforma uma praça de um bairro antigo, as pessoas têm uma afetividade muito grande com a praça do jeito que era. E aí você faz uma reforma, contratando uma empresa de engenharia que faz o projeto por conta dela, o técnico que eu te falei mais cedo. E a gente não fala que tecnicamente projeto, né? é assim, vamos pensar de maneira fria e tal, é desse jeito. Sem ouvir a população e sem ouvir antes os usuários, leva a esse tipo de situação aí, sabe, de desconforto, né? As praças, eu ouvi muita gente de bairro antigo, principalmente. Uma reclamação perpétua, né? Porque, infelizmente, a gente vai estar sempre lembrando, olha, tinha, né, com essa quantidade de chuveiro, tinha os sanitários, né? Mas aí, se você for pegar um engenheiro, ele pode falar para você assim, não, tem um número ideal na BNT que, para um tamanho de ginásio desse aqui, um chuveiro já é suficiente. E você cai naquela da norma técnica, sabe? Sendo que antes você estava numa situação muito melhor, né? Então, tá vendo como é que às vezes ouvir a população e ter uma flexibilidade pode ser melhor do que supostas normas técnicas aí? Certo. A respeito aí da reforma do campo do Aliança, tem um pessoal mobilizando, né? O pessoal até acha que pode voltar o esporte. Eu acho um pouco difícil, mas, como diz, vamos tentar, né? Mas eu gostaria que o senhor conseguisse, junto com esse pessoal, que este estádio fosse feita uma reforma de modo a atender outras atividades, como fazer lá ao redor, né, uma pista de ciclismo, de corrida, de caminhada, e também, quem sabe, adaptada para receber shows, né, porque aí nós não teremos apenas um estádio para o futebol, e sim para outras atividades. É também uma boa oportunidade em uma obra só que estará atendendo o Morro do Ferro em diversas modalidades. Ideano, um ponto importantíssimo para você ver o quão importante foi a proposta que eu fiz aqui para Morro do Ferro. Eu acho que eu não teria de coragem de falar assim, o que vai ser utilizado o campo de Aliança, o campo da Aliança. Para que vai servir para a população de Morro do Ferro? Vai ser isso ou aquilo? Eu já falei, vou deixar o dinheiro da mineração aqui, né? E é um recurso considerável. Vocês vão reunir e falar assim, o que nós queremos fazer com esse dinheiro? Legal. Se a prioridade for ser o campo da Aliança, vocês vão mexer. E eu vou respeitar. Cima, né? Nós falamos quase emancipação, eu acho que agora você vai sentir isso. Acho que muitos não estão nem percebendo ainda a dimensão do que eu falei. Porque eu ainda falo assim, eu vou deixar o dinheiro e vocês vão decidir. E normalmente vem as reivindicações específicas. Teve uma senhora que falou comigo no dia, eu achei graça, eu falei assim, mas e a coberta do ponto de ônibus? Que no meu modo de ver é uma coisa muito pequena, muito fácil de resolver. E eu falei assim, é o que eu estou falando para a senhora, o dinheiro nós vamos dar.
O dinheiro vai ter a condição daqui. Aí vocês vão ter que acostumar a ter liberdade. E além das emendas parlamentares dos deputados pode conseguir vão somar, emenda, né, com esse dinheiro. Eu soube que teve um deputado aqui de fora, de São João, que teve uma parceria com o pessoal aí. Ele pode conseguir emendas também, a gente também pode, né? E conseguir resolver a questão do campo. Tem que ter a turma do esporte aqui também, que tem que tocar a coisa para frente. Não adianta ficar só ocupando o poder público, sabe? Eu falo isso. Na rádio outro dia eu citei, o pessoal estava falando que muita gente não entendeu quem que eu estava citando, que eu brinquei citando o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que quando ele tomou posse, ele falou assim, não pergunte só o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país. Não é uma via de mão única, sabe? O desenvolvimento e a melhoria tem que partir de todo mundo. Quem governa uma cidade, um município, não é somente os vereadores, os prefeitos e os secretários. É toda a comunidade. É todo participando. É união. Com certeza. Tem coisas, por exemplo, que é da iniciativa privada. O Campo da Aliança, por exemplo, até onde eu sei, é um terreno particular, não é um terreno público. Sim. Então a gente não poderia nem intervir, assim, nem investir num terreno particular sem autorização dele, sem permitir que transferisse para o poder público. Você está vendo as dificuldades como são? Existe alguma dificuldade. Então, tinha que ver a questão lá da população, se quer isso, se os donos de lá vão permitir, sabe? Mas uma coisa é certa, do esporte nós vamos valorizar muito. Eu tenho a pretensão de incentivar muito, com um plano muito específico, muito concreto, de nós termos na cidade um time profissional. De início de futebol, porque é o que dá mais recursos. Mas para puxar depois os outros esportes também, sabe? Eu vou reunir com todos os times, a ideia é ter uma sociedade anônima do futebol, em Oliveira, com a participação social de cada clube. Os clubes serem sócios da SAF. E aí os presidentes dos clubes teriam assento no conselho diretor da SAF, para ter a seleção do município e a gente angariar recursos com isso. Tem um método, um jeito também de conseguir dinheiro para fazer isso, sabe? Aí a gente, melhorando o futebol, depois vai puxando também profissionalmente outros esportes. E fazendo paralelamente as atividades escolares de esporte, fazendo a turma nova participar de eventos, de competições, né? O esporte, assim, é fundamental, principalmente para a juventude. Um rapaz que estiver praticando esporte, você pode ter certeza que a chance dele ficar fazendo bobagem reduz. Isso é uma coisa tão evidente que, né, que não precisa nem argumentar muito. E caminhando, pessoal, para o final, claro que nós não podemos esquecer da nossa lira batistana, centenária, mais de 100 anos, sim, né? Que passa por muitas dificuldades. E o doutor Érico já disse aqui, né, que o dinheiro vai ficar em Morro do Ferro dos impostos, né? Mas um aval dele, né, nessa questão da lira batistana, com certeza pesa muito, sim, porque é uma instituição que não pode acabar. Nossa, eu tenho certeza disso. Eu admiro pelo tempo que ela já é constituída. É uma instituição aí tão antiga. Quantos anos tem, Diana? Você vai saber. Ela é de 1892. Olha, para você ver uma coisa dessa. Eles terem iniciativa lá naquela época de ter a banda, sabe? Vocês conservarem isso, ter orgulho disso. Precisa investir lá, precisa sim cuidar, ter mais pessoas, ensaiar mais, né? Aí começa a ter variação de repertório. Faz um canal nas redes sociais para poder ter engajamento e ter retorno com isso também. Fazendo atividades assim, modernizando também ao mesmo tempo, arejando também, para poder entrar aí nessa novo ciclo assim, de cultura e arte da internet, que é muito diferente também do estilo de cultura e arte antigo. Então, tendo recursos, eu acho que vocês teriam que ter essa pegada também, Diana, de adaptar aos tempos de internet, sabe? Para apresentar muito no YouTube, apresentar muito em TikTok, fazer coisa chamativa, muito ensaio para ter aquelas apresentações boas, bacanas mesmo. E aí, assim, eu acho que
da minha parte, eu valorizaria muito, como quero valorizar os aspectos importantes da cultura nossa. Eu acho hoje a maior festa cultural de Oliveira, o que é o Congado. E muito se fala em eventos, em festas e tal, que precisa ter shows bons, mas quando você olha o auxílio ao Congado, ele é baixíssimo, não se dá, não se valoriza Percebo muito isso. o Congado, né? Você gasta às vezes um absurdo com o show, mas o Congado está lá a vida inteira com a gente, uma coisa que todo mundo gosta e não tem aquele incentivo significativo, né? Valoriza o artista consagrado, né? Que Isso. cobra aí no mínimo 50 mil reais para cantar 1h30, né? Isso. E tchau. E E eu de falo que nós artista só ficamos ainda, com lixo. olha, E os pequenos que tá aí, que gostam de isso, cantar, que não tem bem oportunidade? falado, Diana. Nós temos artistas em Oliveira e Morro do Ferro que são equiparados a grandes artistas que estão aí, famosos, ganhando muito, e muito do que aconteceu do outro ser famoso é circunstancial na vida. Nós temos artistas lá em Oliveira, você pensa, não vou citar nome para não ficar chato, porque senão eu esqueço de algum, mas me veio dois à cabeça aqui, uma moça que canta bastante lá em Oliveira, e um rapaz também que canta muito, muito conhecido. E assim, eles são extraordinários. E precisa de dar mais ocasião para eles, quem sabe que com esse esforço eles vão virar esses famosos aí. Igual no futebol, se a gente tiver o nosso time aqui, um rapaz que não ia treinar, conseguiu treinar e vai lá depois para um time grande, ficar famoso e tal, vai trazer mais recursos para Oliveira, sabe? É isso que a gente tem que fazer, valorizar os nossos, né? Não ser daquela forma que depois que subiu na escada, chuta ela para os outros não crescerem, né? Não subirem também. Né? Bom, eu estou muito otimista, tá? Com o mandato do senhor, com tudo que o senhor falou aqui, acreditando nessas mudanças, acreditando demais da conta. Que coisa boa. E peço à população de Morro do Ferro que vamos somar. Os vereadores, vamos somar. E quando houver alguma reunião de tomada de decisão, vamos decidir com calma, com carinho, vamos pensar mais distante, para que fique legados positivos desta futura administração. Então, doutor Eric, deixo aqui os microfones para as considerações finais. De minha parte, está tudo ok. Né? Já fiz as perguntas que eu tinha que fazer. Não esqueça, essa eu quero fazer, não esqueça do meio ambiente. Uhum. Antigamente, quando se falava em meio ambiente, a gente quase tomava couro. Quando eu comecei neste trabalho em 95, meramente querendo proteger a casa de meu primo, que a vossoroca estava chegando na casa dele. Eu nem sabia o que era meio ambiente. Lixo, para mim, não estava nem aí. Hoje eu sei que está tudo interligado, tudo interligado. Essa questão de perda de águas, está aí por causa da ausência de árvores, excesso de queimadas. E eu peço ao senhor que vai ter que realmente começar a montar uma secretaria quase que do zero do meio ambiente. Mas comece. Comece, porque o legado o senhor vai deixar. Assim como nas demais outras secretarias, a do meio ambiente precisa de um tratamento muito especial. E eu estou junto, pode contar comigo. Isso eu sei da sua vocação, Indiano, da sua luta aí ambiental. Nós vamos cuidar sim, né, do meio ambiente, pensar o máximo que o município possa fazer, sempre no sentido também, igual eu te disse, mais de incentivos e de ser positivo. Primeiro nós temos que acreditar nas pessoas mesmo. Primeiro é incentivar e mostrar o caminho, né? E isso a gente tem condições de conseguir, agir muito junto ao Estado e União também, porque a proteção do meio ambiente é uma competência concorrente na Constituição, sabe? São de todos os entes. 3 esferas. Das 3 esferas. Mas precisa muito de ser ativo
para buscar recursos para ajudar as pessoas a ter a política ambiental responsável, né? Mas as minhas considerações finais, principalmente a Morro do Ferro, é agradecer muito a votação que nós tivemos aqui. Nós vencemos aqui, algo que a princípio parecia inesperado, porque, afinal de contas, a gente sabia que os outros estavam melhor aqui a princípio, mas eu atribuo isso muito à proposta que nós fizemos. E que muitos sentiram isso sim. E para melhorar ainda para Morro do Ferro agora, aconteceu uma coisa única, que é quase igual um eclipse solar, de ter 3 vereadores e um prefeito que, na sua campanha sobre a região aqui, dedicou a falar de valorizar Morro do Ferro. Eu, modéstia à parte, eu não lembro de nenhum falar a respeito disso. A falar tanto, igual eu falei, de deixar os recursos aqui, de ter mais autonomia, de dar mais autonomia a Morro do Ferro. Até o próprio candidato daqui me criticou sobre essas políticas. Então, assim, eu lutei para falar que eram viáveis. Tive que lidar com objeções aí por causa de distorções sobre as informações que a gente estava dando, que não era de emancipação agora. Então, gente, é um momento de Morro do Ferro. Cobrem, fiquem mais atentos, porque nós podemos, mesmo sendo 4 anos pouco tempo, nós podemos criar as bases para Morro do Ferro no longo prazo, conseguir sim a emancipação e ter completa autonomia, sabe? Isso aí é algo que eu não vejo diferente. E sobre a nossa eleição, nós fomos eleitos em razão do sentimento de mudança. Foram insatisfações que foram surgindo e crescendo ao longo do tempo, de servidores públicos, de professores, de setores econômicos, que me viram como um meio de realmente fazer políticas novas. E Morro do Ferro está incluído nisso. Morro do Ferro percebeu que precisa de um tratamento diferente. E nós temos o compromisso, sim, de fazer essa política nova, de valorizar Morro do Ferro e criar as condições para que em breve seja uma cidade mesmo. Muito obrigado a todos, um grande abraço a toda a população batistana. É isso aí, pessoal. Mas eu quero aqui só falar, antes de cobrar, tem que participar. Não adianta você querer cobrar as coisas e não participar, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes você fica cobrando de longe, mas você não participou né, do trâmite ali, você não está sabendo por quê, você já está cobrando sem saber por quê. Então, muito obrigado, Leonardo Barros, meu grande amigo, jornalista, obrigado pela presença também. Quero agradecer o Peter, que está aqui ficando na câmera, aqui fazendo as filmagens para o YouTube. Agradecer o Geraldo Silva, que deu uma força para a gente, mesmo à distância. Esse é o nosso dever, Comunidade Organizada, é o nome do programa. Né? Um programa que, desde 2018, sempre trazendo pessoas aqui para bater esse papo, e a presença do senhor aqui foi muito boa. Muito obrigado, tenham a todos uma boa tarde. Pode falar, doutor. Não só agradecendo também, né, a participação, isso é muito importante, a gente ter canais de comunicação, e a gente quer fazer mais uso disso no decorrer do mandato, para prestar contas, para prestar esclarecimentos e estar em diálogo mais próximo com a população. Valeu, pessoal, aquele abraço, e daqui a pouquinho o programa JB. E você, fique ligado. São 9h13 e eu vou aos destaques desta manhã, iniciando pelo jornalista Carlos Augusto de Matos. Carlos, na sua opinião, o que é que merece destaque daquilo que aconteceu ao longo dos últimos dias em Oliveira? Márcio, eu aponto como destaque uma reportagem que está na edição dessa semana do jornal Uai. É uma iniciativa do ex-presidente da Associação Comunitária São João Batista de Morro do Ferro, o Ildeano Sebastião Silva. O Ildeano está propondo que as fogueiras realizadas durante
as festas juninas e outras celebrações religiosas seja feita com madeira de eucalipto, madeira plantada ao invés de madeira nativa, como é feito hoje. É uma iniciativa que, a meu ver, merece ser destacada, porque nós sabemos que hoje a importância da preservação do meio ambiente, da preservação das matas nativas, e sem dúvida alguma essa é uma iniciativa que merece destaque, merece apoio e merece ser vista com bons olhos pela comunidade e principalmente pelas pessoas que realizam, que promovem essas festas juninas e outras festas religiosas nas quais são queimadas, são feitas essas fogueiras. 9h14, não só concordo, como aplaudo a iniciativa do Ildeano Sebastião Silva, que é líder comunitário em Morro do Ferro e que propôs, como Carlos muito bem lembrou, que se use fogueira lá em Morro do Ferro feita com madeira de reflorestamento, a madeira plantada para essa finalidade, que é a finalidade de ser colhida e utilizada como o eucalipto, por exemplo. É a principal alternativa que temos na região. O Ildeano enviou-nos um e-mail ao Jornal UAI e também à Rádio Sociedade, e nesse e-mail ele explica toda a sua mobilização, que já tem alguns anos, para que a fogueira da festa de São João Batista em Morro do Ferro seja feita com madeira de eucalipto. Aparentemente, Carlos, uma medida simples e ao mesmo tempo que pode aparecer aos olhos de algumas pessoas como sendo pouco significativa. Eu não penso assim. Além de se economizar madeira nativa, lá em Morro do Ferro nós estamos dando, quando fizermos esse tipo de coisa, estaremos dando um grande exemplo à comunidade de Oliveira. O Ildeano destacou-se ao longo dos últimos anos, nos últimos tempos, como um ambientalista, alguém que se preocupa com o meio ambiente. É, inclusive, a pessoa que encabeçou, ainda em 1996, um trabalho para que a comunidade de Morro do Ferro pudesse tomar consciência, e a de Oliveira também, e o poder público também, da situação das vossorocas, as erosões que atingem a região próxima da área urbana de Morro do Ferro. Na verdade, dentro da área urbana, e algumas regiões rurais também. E de lá para cá vem tomando várias outras iniciativas importantes. Eu lia há pouco tempo a entrevista que ele concedeu ao jornal Gazeta de Minas, e já li também outras publicações sobre um chuveiro ecológico que ele conseguiu produzir. É também alguém que tem muito talento com marcenaria, com a parte elétrica, com a parte hidráulica, o Ildeano. E ele construiu um chuveiro muito interessante, e isso foi matéria inclusive de TV, muito significativa essa iniciativa dele. É coisa de gente que tem bom coração, de gente que está aberta à proteção da natureza. É esse tipo de coisa que eu gostaria de ver proliferar em Oliveira. Esse tipo de mentalidade merece fazer escola por aqui, Ildeano. E eu gostaria também de dizer que concordo em gênero, número e grau, como dizemos popularmente, com a situação que o Ildeano propôs. O Ildeano nos contou no e-mail que enviou ao jornal que já esteve lá na Cúria Diocesana e protocolou uma correspondência destinada a Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, nosso bispo diocesano. Nesta correspondência, ele pede que a diocese faça a gentileza de analisar a sua carta e de colocar em prática aquelas ideias que tem. E pensa, inclusive, que isso deve ser feito já para este ano, já deveria ter sido feito, segundo ele. E ele anexou a sua correspondência que enviou ao UAI, também a carta que enviou à Mitra Diocesana. Ele anexou vários laudos de engenheiros aqui da região. Os engenheiros disseram aquilo que, em certa medida, é óbvio, que, com certeza, substituir-se a madeira nativa pela madeira de eucalipto trará um ganho para a preservação dos recursos naturais na região de Morro do Ferro. Ainda que haja licença para a retirada dessa madeira nativa, nós poderíamos evitar isso na festa, principalmente porque a festa é religiosa, principalmente porque foi a Igreja Católica quem deu o bom exemplo de preservação do ambiente, como lembra o Ildeano, ao lançar várias campanhas da fraternidade junto com outras igrejas defendendo o meio ambiente. Espero, portanto, o Ildeano durante a semana nos pediu que entrássemos em contato com o Dom Miguel, e eu não consegui, não tive tempo, infelizmente, Ildeano, de fazer isso, mas registro aqui e peço o apoio da população de Morro do Ferro. Se as crianças crescerem aí em Morro do Ferro e aqui em Oliveira, sabendo que até numa festa religiosa se tem a preocupação de substituir a madeira nativa pela madeira de eucalipto, nós vamos efetivamente ficar com uma mentalidade que vai produzir efeitos em longo prazo. O valor maior desta medida não está nem na madeira que se economizará, a madeira nativa, lá na fogueira de Morro do Ferro. O valor maior está no exemplo que nós estaremos dando para a posteridade, para as próximas gerações. E já aproveito a sugestão do Ildeano, Carlos,
e coloco-a também à disposição de todas as outras pessoas que queiram conhecer. O Jornal Uai publicou esta semana reportagem detalhada sobre a fogueira ecológica, assim chamada pelo Ildeano, lá em Morro do Ferro. Parabéns, coincidentemente, eu fazia elogios ao Ildeano na semana passada e acho que ele tem crescido aos olhos da comunidade porque tem um coração puro. Não age com ódio, não age por politicagem, não faz qualquer negócio para se manter na política. É uma liderança que vem surgindo, não contaminada por alguns problemas que infelizmente afetam certos setores da sociedade no que diz respeito à representação política. São 9h19. Just so you